Será que dá para liderar time de vendas de uma forma mais humanizada? Como é que você estrutura, né? Como é que você constrói o comprometimento do teu time? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância da responsabilidade compartilhada. A gente vai entender como construir a confiança, né, dentro de todos que estão na equipe e principalmente como, de fato, ter alta performance com uma liderança humanizada. Então fica com a gente até o final, porque esse episódio está incrível. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje temos um convidado super especial para conversar conosco sobre liderança comercial humanizada, meu amigo. Isso aí, Leandro, tema que parece controverso, né? Porque quando a gente fala de gestão comercial, a galera remete muito à cobrança, pressão, né? Mas conhecendo o nosso convidado de hoje, conhecendo o time dele, né? Um cliente nosso aqui, a gente sabe que as coisas não precisam ser assim, né, Lê? Exatamente, exatamente. Não só de pressão vive o vendedor, né, Dani? Não só de pressão vive a gestão comercial, né, Lê? Então vamos apresentar aqui o nosso convidado, José Nilson. O José é diretor comercial e de marketing da unidade TOTUS, lá de Curitiba. José, muito bem-vindo aí, fique à vontade para gravar esse papo de vendedor com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito honrado aí participar desse seleto grupo, né? Como o Daniel falou, a gente é cliente de vocês, sabe, né, o trabalho que vocês fazem aí, acompanhamos o podcast já de bastante tempo. Então, tá participando aqui, ser convidado é uma honra para mim, fico muito feliz. E já agradeço de antemão aí o convidado super especial que o Leandro mandou. Poxa, vocês falando que a gente é super especial já faz toda a diferença, né? Já ganhei o dia. Mas você sabe o que é especial? É porque você tá no campo de batalha, entendeu? Você tá no campo de Uhum. batalha comandando um time, criando estratégia de marketing e vendas. Então, não, a gente não tá trazendo aqui alguém que vai falar algo que leu num livro, né? A gente tá trazendo você que vive isso todo santo dia, né? Que tá na operação, mas tá desenhando estratégia e toca o time, né, da tua unidade de uma forma mais humanizada. Então, é sim, cara, é super especial. Fica à vontade, você tá em casa aqui, tá? Obrigado mais uma vez. Vamos lá, vamos bater um papo bem bacana aí. Vai, tenho certeza. E Zé, quando a gente fala de gestão comercial de equipes de grandes corporações, muitas vezes isso acaba sendo associado à pressão. Aquela pressão insana, aquela cobrança, aquela alta cobrança sobre resultados, né? Como é que você, que lidera um time grande, como é que você enxerga isso? Ah, assim, a pressão, ela é natural, né? Acho que todo mundo que trabalha com vendas, trabalha com metas, sabe que vai existir uma pressão e quando você vai para grandes corporações multinacionais, essa pressão é ainda maior, né? Eu sempre digo que a responsabilidade não é algo que não é um fardo, é algo que a gente conquistou. Então, quanto maior a pressão, maior a responsabilidade, maior a pressão, mas ela só acontece porque a gente conquistou, a gente tá lá. Agora, como você lida e como você repassa essa pressão que faz toda a diferença. Acho que aí na minha visão, né, o grande segredo da felicidade do trabalho mesmo, que é um tema super controverso. Falar em felicidade no trabalho é algo assim que as pessoas pensam que não existe ou não é possível, é inalcançável, mas é um objetivo meu, eu tenho aí essa missão. Na verdade, eu tenho uma missão de vida aí que eu criei essa missão, que é extrair o melhor das pessoas. E eu acredito que para extrair o melhor das pessoas, as pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes. Então essa pressão existe e como você repassa ela que faz toda, né, que faz toda a diferença, como eu falei.
E quando você cria um termo que eu gosto de usar bastante, que foi a primeira vez que foi citado foi pela professora Amy Edmondson, uma professora de Harvard, que inclusive ela publicou um artigo na Harvard Business School, que fala, né, que fala sobre esse termo ambiente psicologicamente seguro. E no ambiente psicologicamente seguro, a gente pode ter pressão, mas essa pressão não inibe as pessoas de criarem, de compartilhar suas ideias, de contribuírem para algo maior. E então você tem toda essa pressão, mas você trabalha ela de uma forma que a equipe entende o porquê da pressão e como a gente vai utilizar essa pressão, né, às vezes ao nosso favor mesmo, porque tudo que te tira da zona de conforto ali, acho que é positivo. Mas essa pressão não pode passar a ser uma pressão desumana, não pode passar a ser o cara que leva o bode para a sala, o cara que tem que dançar com a melancia na cabeça, o cara que vai para casa chorando porque foi desrespeitado. Então, pressão é uma coisa, ela existe, ela é natural. Desrespeito, ser desumano, ou, enfim, tratar Insultar as a pessoa, pessoas, né? insultar as pessoas que já não faz mais parte do nosso meio, né? Espero, quer dizer, Mas, eu gostaria que não fizesse, sei que ainda faz, mas gostaria muito e trabalho para que seja extinto também, pelo menos no meu ambiente na sua de liderança. isso. Agora, uma coisa é você ser desrespeitoso, né? Você citou um exemplo aqui, dançar com a melancia, né? Enfim, né? Essas coisas aí meia bizarras que acontecem por aí. Outra coisa é você fazer o time sentir que o resultado ele não tá da forma como ele precisa estar, ou como ele foi planejado, e que muitas vezes esse resultado ele não está porque a gente percebe nitidamente que o liderado ele tirou o pé. Ele tirou o pé porque aconteceu alguma coisa na vida dele, na vida pessoal e atrapalhou. Ele tirou o pé porque em algum momento ele escorregou e parou de respirar a cultura comercial. Em algum momento ele começou a duvidar do playbook que você, líder, criou, da abordagem. Isso quando tem um playbook, né? Vamos imaginar que todo líder Uhum. que desenvolve um processo, que constrói, né, um método de vendas, ele vai playbookar isso para assessorar o time. Cara, como é que você enxerga isso, né? Tipo assim, tá, o número não tá do jeito que ele precisa estar. Como é que eu peso isso? Como é que eu mostro que existe uma pressão pelo resultado, mas ao mesmo tempo sem ser desumano, né? Sem pegar a pessoa que tá de repente ali, ou bota um performance, tá no fundo ali, e dá uma melancia pra ele ficar segurando durante a reunião. Não precisa ser assim, mas como é que você faz Sim. pra. Cara, eu tô no teu time, eu senti que, puta, cara, eu não entreguei o que o meu líder, o que o Zé ele queria que eu entregasse. Como é que você faz pro cara sentir? E em cima desse sentir, como é que você faz para ele reagir? Né? Porque o que a gente quer do time é a reação, né? Buscar o resultado. Como é que rola isso para você? Bom, primeiro que eu acho que confiança gera comprometimento, assim. Então, num ambiente psicologicamente seguro, eu vou usar muito esse termo, porque é o que eu vivo, é o que eu pratico, né? Então, num ambiente psicologicamente seguro, confiança gera comprometimento. E eu falo isso desde sempre, assim. Então, primeiro você tem que confiar na galera. Você confiar e deixar elas fazerem do jeito delas. Eu não sei a idade de vocês, eu vou entregar a minha aqui, mas eu sempre digo que existem 1000 maneiras de preparar Neston, cada um inventa a sua. Isso, para quem tem mais de 40, sabe o que é, né? Mas eu sempre digo isso, hoje eu tenho que explicar a piada, quando você tem que explicar a piada, porque já tá meio fora, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu confio que as pessoas façam aquilo que a gente determinou que deve ser feito. E eu já vou dizer como que a gente, né, determina isso e tal. Mas eu não fico dizendo para elas como elas têm que me fazer, o que elas têm que fazer para me entregar. Eu falo, cara, eu preciso que você faça isso, e tá aqui o playbook, e tá aqui o processo e tal, mas na microgestão ali, como ela vai utilizar o playbook, como ela vai prospectar, se ela é melhor ligando, se ela é melhor visitando, se ela é melhor, enfim, indo em eventos, aí ela vai criar, e eu procuro sempre, né, dentro das nossas equipes, dar meio para que elas criem para que elas entendam o seu potencial e consigam extrair o melhor de si mesmo fazendo aquilo que acredita. Então esse é um ponto, assim, confiança e comprometimento.
E quanto mais, né, na minha experiência, quanto mais eu fui confiando nas equipes, mais elas foram se comprometendo comigo, nas equipes, nas pessoas, né? Outro ponto aí assim, que eu vejo que é fundamental, que é a responsabilidade compartilhada. Eu procuro, acho que assim, quando a gente tem clareza de objetivos e eu procuro fazer sempre isso nas minhas equipes, galera, ó, nós estamos aqui e nós precisamos chegar lá. E eu acredito que o que nós precisamos fazer é isso, 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 isso e isso. Nós montamos um processo aqui para que facilite a vida de vocês nisso, nisso e nisso. Agora eu preciso que vocês atuem, né, nos pontos específicos que a gente determinar. Então, essa responsabilidade compartilhada faz com que a gente crie esse ambiente de tá todo mundo engajado para o mesmo objetivo, né? E nesse tempo a gente vai trabalhando eu sempre falo que franqueza também é a alma do negócio, a gente tem que ser franco. Então, quando você trouxe ali, às vezes o cara se perde um pouco, às vezes o cara tá com problema na família, às vezes o cara tá, enfim, tá sem foco e acontece. A gente não consegue estar 100% o tempo todo. Mas eu acredito que com franqueza, quando você chega pô, Leandro, você não tá performando, cara, você é um cara que sempre performou bem, você não tá performando legal, e se você ter liberdade para dizer, poxa, Zé, eu tô com um problema no meu casamento aqui, meu filho tá doente, você me dá um tempo para eu poder recuperar. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo, quando eu tenho 2 filhos, né? Então, o Lorenzo, nós, né? Porque eu não tenho 2 filhos sozinho, eu e minha esposa, sou casado com a Juliana, já há 20 anos, 19 anos. E fruto desse relacionamento, temos o Lorenzo com 18 anos, futuro médico, se Deus quiser, e a Luma com 11. Legal, cara. E quando a Luma, eu tinha recém sido promovido para Curitiba, então quando a gente morava em Maringá, a gente já vim para Curitiba, voltei para Maringá, vim para Curitiba de novo por conta do trabalho, mas enfim, resumindo, nessa segunda vinda para Curitiba, eu fui promovido assim, a Ju estava de 8, 9 meses, eu vim para cá, ela ficou lá em Maringá, enfim, aí a Luma nasceu, com um mês, né, quando o médico liberou, eu pude trazer a Ju e a Luma para cá, o Lourenço já estava aqui, já estava na escola, enfim, aquelas coisas que só quem trabalha no mundo corporativo aí sabe, né, as histórias que a gente construiu para chegar até aqui. Mas né, a Luma tinha muita dificuldade de dormir. E a gente morava num apartamentinho pequenininho e eu revezava com a Ju, né? Um dia eu fico acordado, outro dia você fica acordado, mas mesmo o dia que ela ficava acordada, o apartamento era pequeno, a Luma chorava, a gente acordava, enfim. Todo mundo escutava. A gente ficou um ano aí, resumindo bem a história, a gente ficou um ano sem dormir. E lógico, eu chegava no trabalho destruído, né? Mas nunca deixei a peteca cair, sempre bateram meta e tal. Mas um dia o meu gestor chegou, olhou para mim e falou: Zé, você tá muito mal, cara. O que tá acontecendo? Não mal de resultado, mas mal porque, sabe, a pessoa sem dormir, ela fica. Parece né, um panda, né? Isso. Aí eu falei para ele, fulano, olha, só vou te pedir uma coisa. Assim, você pode ter certeza que eu vou te entregar a meta, que o nosso resultado não vai cair. Mas entenda que eu, às vezes, não vou chegar com a energia que eu gostaria de estar aqui, entendeu? Eu vou chegar com uma cara de sono e tal. Mas tenha paciência que isso vai passar. Mas dentro desse processo, eu me comprometo que eu vou entregar a meta para ti. Então, veja, isso ele foi. A gente teve muita franqueza nesse processo, né? Ele chegou para mim e falou: Zé, você não tá legal, posso te ajudar? Falei: poxa, eu tive liberdade de dizer para ele, de fato eu não tô legal, não durmo direito, mas me comprometo a entregar para você. Ele falou: não, beleza, eu confio que você vai me entregar, então vamos embora, vamos junto. Então, vejam que é muito legal que teve franqueza, teve comprometimento, teve confiança. É uma preocupação com a pessoa, não só com o resultado, Exato. né, Zé? Eu acho que Uhum. quando o gestor ele se aproxima de alguém, pô, Leandro, o que tá acontecendo? Tô vendo você mais cabisbaixo e tal. Eu tô me preocupando com a pessoa do Leandro, né? Não Exato. com o resultado que o Leandro vai trazer para mim, né? A gente se preocupar com a pessoa antes de se preocupar com o profissional, né? Porque a parte profissional faz parte
do indivíduo, né? Mas a pessoa, ela tem coisas acontecendo fora dali, né? Então, acho que quando a gente trata as pessoas como pessoas, né, não como números, né, Lê? O Leandro fala bastante Exatamente. isso daí, né? A gente consegue fornecer um pouco de apoio, né? Porque quando Isso. a gente fala assim, cara, existe cobrança, porra, lógico que existe cobrança. Ninguém imagina que vai ficar um ambiente onde porra, é área comercial e ninguém tá falando de cadê a venda, né? Esse é um ponto muito legal para a gente falar um pouco depois também. Cobrança é uma coisa que é importante, mas o apoio é outra coisa importante, né? Para a gente cobrar, eu preciso apoiar, eu preciso treinar o time, eu preciso dar as ferramentas, eu preciso colocar as melhores coisas disponíveis ali para o time poder utilizar, passar estratégia, fazer a minha parte. Depois eu cobro, né? Tem uma galera que só cobra, né? O gestor que não faz nada para o time, né? Famoso batedor de bumbo. É, Qual que é a sua meta? Quando que você vai entregar? E todo dia. Qual que é a sua meta? Quanto falta para entregar? Qual que é a sua meta? Tá, mas e aí? Me ajuda? Não. Qual que é a sua é, meta? Quando você vai me é. entregar? Tá emperrado o disco ali, né? É, Então, precisa ter um equilíbrio entre apoio e cobrança e saber a hora de cobrar e saber a hora de apoiar, né? E achei interessante o que você falou também, cara, do lance de, cara, quando você conquista um espaço numa grande organização, a pressão é um dos privilégios que vem com o negócio, né? Não tem como. Pô, pô, TOTUS, empresa global, né? O sonho de um monte de gente é trabalhar na TOTUS. Né? Daí você entra na TOTUS, pô, tem que gerar negócio, tem que fazer, pô, negociação de sei lá quantos milhões com empresas gigantescas. Nessa hora você vai tremer? Você sabia que era isso que ia acontecer, né? A mesma coisa que você você, sonhar jogar Champions League e entrar num estádio gigante de Champions League, você fala assim, caramba, não quero jogar aqui não. Aqui é muito para mim, é né, Lê? muito, Cara, exatamente. faz parte de jogar Champions League, tá nos maiores estádios, e os jogos televisionados global e tal. Essa pressão está inerente, é um privilégio de quem conseguiu ser escalado por um time de Cara, Champions League, né? Uma coisa não tem como existir sem a outra. é muito louco, né? Quando você fala com um gestor e o cara fala assim: o difícil são as pessoas. Fala, cara, mas você trabalhou para ser gestor, seu sonho era ter uma equipe, agora você me diz que o difícil é ter as pessoas, fazer gestão de pessoas. Fala, cara, então você está no lugar errado, desculpa. Cara, você conquistou, você foi atrás, você conquistou a responsabilidade para gerir pessoas, e agora você quer correr dessa Agora responsabilidade? você Não, a tá falando que as responsabilidade pessoas são o problema, né, pô? responsabilidade é uma conquista. Se eu conquistei ter quase 60 pessoas junto comigo, eu tenho a responsabilidade de cuidar da vida e o poder de transformar a vida positivamente ou negativamente de 60 pessoas e multiplicado por várias pessoas que transitam na família e no círculo de amizade dessas pessoas. Então, pô, é uma responsabilidade que eu conquistei e que eu quero usar de forma super positiva e não dizer, poxa, não, isso aí é cuidar das pessoas é difícil, não, bater meta é fácil, difícil é fazer gestão de pessoas. Pô, não foi É, isso que a gente, né, pensou quando quis ser gestor. eu acho que esse gestor que acaba trazendo esse ponto de vista, né? Ele é o gestor, ou ela é a gestora que, cara, estava acostumado na época de vendas a entregar o número porque ele fazia, ela fazia, entende? Ela ia lá e, putz, cara, se precisava trabalhar mais, ela trabalhava, se precisava aumentar a quantidade de atividade de ligação, de follow-up, fazia. E hoje, na posição de liderança, talvez essa pessoa não possa mais fazer isso. Então ela tem que fazer o time fazer. Só que as pessoas são diferentes, né, Zé? E aí, como são diferentes, às vezes ela não consegue, na liderança, fazer com que a quantidade de atividades, por exemplo, aumente naquele talento específico. Depois aquela pessoa não gosta de ficar no telefone, prefere outro canal e tudo mais. Então ela acaba tendo essa impressão do tipo, putz, cara, meu resultado de líder não tá vindo porque, cara, as pessoas são difíceis. Será que não é isso, cara? Então, olha que engraçado, aconteceu um exemplo essa semana. Um gestor e um baita profissional, o Daniel conhece.
não vou citar nomes aqui, mas aliás, a minha equipe tem só tem fera, assim, cara. Eu fico pensando, quebrando a cabeça, como que eu vou. Porque assim, as feras querem mais e tal, e eu fico quebrando a cabeça como eu posso dar mais, como eu posso, né, usar todo esse potencial da minha equipe. Então eu tenho pessoas maravilhosas, assim, e cada um de um jeito, né? Vai para cima, o outro é mais analítico, e acho que esse é o grande segredo de uma equipe de sucesso. Mas pegando essa semana, um gestor meu, poxa, Zé, fui aqui 5 visitas, levantei tantos mil em negócio, tal. Porra, se eu voltasse a ser executivo, ia estar ganhando um monte de dinheiro e tal, e a galera não olha as oportunidades. Aí ele mesmo respondeu, falou, mas é por isso que eu sou gerente e não mais executivo, né? Aí eu respondi para ele, cara, exatamente isso. E digo mais, é por isso que a gente cria processos, playbooks, organiza um ecossistema de vendas para que a gente não dependa só de pessoas, vamos dizer assim, fora da média, né? A gente tem que entender que quando você vai fazer gestão, quando você vai criar equipe, como você conquista a responsabilidade de poder gerir a carreira né, e ajudar os outros, você vai trabalhar com pessoas, você tem que pensar a tua estratégia, pelo menos a minha estratégia, é sempre numa média. Eu sempre vou ter os outliers e eu quero buscar eles o máximo possível e eu quero fazer um ecossistema que eu consiga trazer os médios para ser outliers, que permita que eles, né, cresçam, mas eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar pela média. Eu não vou ter um time só de Messi, de Neymar, eu preciso do meio campo lá, batedor, que vai fazer a falta, que vai, né? A gente precisa entender esse sistema. E é por isso que esse processo de vendas, assim, o planejamento que daí você trouxe, Leandro, é muito importante também, né? A gente está falando aqui muito de gestão de pessoas, mas eu acredito muito também em planejamento, em processos muito bem definidos, porque pegando o gancho do futebol mais uma vez, né? As individualidades só se sobressaem quando o time está jogando bem. Eu sou corintiano, né? Sou corintiano roxo. Não sou sofredor, quer dizer, sou sofredor, sou roxo, mas não sou retardado. Sou um corintiano sensato, um torcedor sensato. Mas vou pegar o caso assim, né? Do Yuri Alberto. Porra, o cara baita profissional tal, mas o time não estava indo bem, ele não conseguia sobressair. Porra, o time ajustou, o cara foi artilheiro do brasileiro, artilheiro do Brasil. Você vê como o cara é ruim, não, o cara só, assim, naquele ambiente onde os processos, a máquina, o ecossistema não estava bem azeitado, ele não estava conseguindo se sobressair. Então, o processo de venda também, assim, ter tudo muito bem formatado faz toda a diferença e ajuda, logicamente, as individualidades se sobressaírem, assim. Mas, voltando ao ponto, o gestor tem que entender, né? Eu trabalho com um monte de características diferentes e eu tenho que montar esse quebra-cabeça para que eu consiga colocar todas e extrair o melhor de cada uma, colocar todas no lugar certo para conseguir extrair o melhor de cada uma. E o gestor vendedor, o cara que não tem essa... ou que não quer desenvolver, porque isso você pode desenvolver, né? Você não precisa nascer gestor, você pode se desenvolver gestor, mas o cara que não tem essa visão poxa, agora eu sou gestor, eu tenho a responsabilidade de trabalhar para que cada um seja melhor do meu time, vai ficar batendo bumbo, vai ficar pensando, poxa, quando na minha época, quando eu era, né, e só olhando para trás não consegue olhar para frente. Então eu acredito muito nisso, assim, que a gestão tem que ser pensada para extrair o melhor de todo mundo. E Zé, vamos lá, cara. O seu time, né, o time da TOTS Curitiba, foi premiado agora no final do ano passado. Acho que, pô, foram 3, 4 prêmios, né? Melhor equipe, melhor gestor, melhor vendedor. Não lembro todos os A prêmios que gente vocês fez ganharam ali. como que é o Head Hat-trick Trick aí, completo. a gente Então, ganhou de assim, melhor unidade do ano,
Melhor gerente de vendas do ano, da TOTS toda, tá? E melhor vendedor da TOTS também. Então, cara, a gente fez o barba, cabelo e bigode, como diria Sensacional, o né? ditado antigo aí. Pô, E, parabéns aí por esse resultado, né? Eu acompanhei seu time durante um pedacinho do ano passado ali, né? A gente fez um treinamento de 2 dias ali em Curitiba com vocês. E aí, cara, né? Olhando para esse resultado, numa TOTUS, né? Que é uma global, porra, só tem gente gigante trabalhando dentro de todas as unidades, né? Vocês conseguirem, pô, encaixar o hat-trick aí da premiação. Qual que você considera, cara, o segredo para você conseguir, fazendo as coisas que você disse, né? Não é só cobrança, é tentando extrair o melhor de cada um, é tentando fazer as pessoas serem felizes dentro do trabalho. Como que você equilibra, cara, esse negócio, né? Qual que é o segredo para você ter pessoas animadas, felizes dentro do time e entregar um resultado desse tamanho, cara? Qual que é o segredo aí para fazer esse tipo de gestão numa equipe de alta performance desse jeito? cara, primeiro vocês fazem parte disso também, né? Então eu agradeço aí que o treinamento foi fundamental para a gente fazer um segundo semestre aí sensacional. A gente arrebentou mesmo. Foi a unidade de Curitiba, só para vocês terem uma ideia do tamanho, assim, da importância do negócio, né? A unidade de Curitiba tem 30 anos já de história. Esse prêmio eu não vou saber quanto tempo tem, mas eu já estou na TOTS há 4 anos e meio, 5 anos, então, quase 5 anos, então já havia esse prêmio há 5 anos. E a TOTS aqui, a TOTS Curitiba nunca tinha ganhado, nem como melhor unidade, enfim. Então, trazer esse prêmio para casa foi um orgulho muito grande. E mais feliz ainda porque a gente teve pessoas do time, né, reconhecidas aí, 2 profissionais, super outliers, que foram, né, trouxeram o troféu aí também de melhor executivo e melhor gerente de vendas. Mas você perguntou o segredo, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a série do Arnold Schwarzenegger, que conta a história dele, e eu Eu gosto assisti muito isso quando ele. daí. Eu acho fantástico, né? E eu gosto muito quando ele fala assim: eu tive uma visão, e aí eu fui trabalhar para chegar naquele ponto. Então, eu tive a visão de ser o maior físico, né? Ele, no caso, teve a visão que ele ganharia o Mister Olímpia lá. E, cara, e aí não é só ter a visão, é fazer o que eu preciso fazer para chegar lá. Quando eu cheguei na TOTUS, aqui na TOTUS Curitiba, a gente estava numa situação assim complexa e tal. Hoje eu citei que eu tenho quase 60 pessoas no meu time. Na época nós éramos em 7. E eu não estou falando de 10 anos atrás, estou falando de 4 anos atrás. E aí, como construir um time para ser. E aí eu falei, cara, por todo lugar que eu passei, eu quero ser o melhor. Eu falei, se tem o prêmio de ser o melhor do Brasil, nós vamos ser o melhor do Brasil. Nos próximos 3 anos seremos o melhor do Brasil. E a galera meio que não riu na minha frente, mas né, meio que riu nas costas, assim, né? Até porque tinha aposta de quanto tempo eu ia ficar aqui, porque chega um cara muito louco, um fora, né? Não vim desse mundo de software, vim do mundo de tecnologia, mas não do mundo de software. E aí, falando em felicidade no trabalho, em alta performance, ganhar o título, cara, esse cara tá muito louco, ele não fica aqui 3 meses, não fica 6 meses. Se eu tivesse apostado em mim mesmo, eu tinha quebrado a banca, porque ninguém dava essa, essa moral toda, não. Mas eu tive essa visão, eu tive esse sonho, nós vamos ser os melhores, e aí o que fazer? Cara, o que fazer? Aí entra um pouco do que a gente já falou aqui, né? Trabalhar planejamento, trabalhar processo. Primeira coisa que eu pensei, falei, cara, nós precisamos criar um ecossistema de vendas. Então, o que eu preciso para criar um ecossistema de vendas? Eu preciso de uma área de geração de demandas muito forte. Eu preciso de uma área de CS que cuide dos nossos clientes, mas que também me aponte oportunidades para eu poder trabalhar com esse cliente. Eu preciso de uma área de marketing que me traga dados, que me faça um mapeamento de mercado bem feito, que me aponte direções e que também faça eu me aproximar do cliente através de eventos, né, enfim. Então,
Ah, mas você construiu tudo do dia para a noite? Não, a gente. Primeiro eu estou falando do processo, do procedimento. Depois eu vou falar um pouco das pessoas um pouco não, vou falar muito das pessoas que são o mais importantes nesse processo todo. Então a gente começou ali a fazer esse trabalho, começou a construir. Eu tenho mais uma vez, eu tenho grandes profissionais, mas teve uma que começou todo esse processo comigo, que eu rabiscava no papel. Esses dias ela chegou, quando eu fiz 4 anos de casa, eu recebi, ela, né, colocou um bombonzinho assim, e a cópia de um rabisco meu, que ela fala, Zé, eu tenho todos os rabiscos do tudo que a gente foi criando para chegar até aqui. Então, esse é um ponto muito importante. Criar processos, criar um ecossistema, no nosso caso, criar um ecossistema de vendas bem completo, que atenda toda a jornada do cliente. Então eu falo, hoje eu cuido de toda, né, meu time cuida de toda a jornada do cliente, desde a captação do lead frio até o cuidado que a gente tem com esse cliente durante toda a sua trajetória, que na TOTS, né, o lifetime dos clientes aí são mais de 10 anos, então a gente tem um relacionamento muito duradouro. Enfim, esse é um ponto. E outro foi com as pessoas. Então eu fui trazendo pessoas, como, né, eu tinha aqui tinha 7 pessoas, dessas 7 pessoas ficaram 4 comigo, né, ainda saíram mais 3. Desses 4 que ficaram, todos são gestores, todos foram promovidos e fazem parte do meu time de gestão, porque, né, eles confiaram, entenderam e compraram a ideia. Então, quando a gente fala lá Viraram de guardiões da cultura do seu estilo de trabalho ali. quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, tal, eles né, vieram juntos, falaram, não, vamos fazer isso, nós acreditamos também, vamos embora. Aí passa por alguns pontos do que a gente já falou aqui, né? Autonomia e confiança, você dá autonomia para as pessoas trabalhar, você confiar, fala, cara, esse aqui é o projeto, você se encaixa aqui, e aí eu preciso que você desenvolva isso aqui, bora lá que isso aí é teu, né, nós estamos juntos, nós vamos trabalhando junto, mas eu confio que você vai fazer o teu melhor. Reconhecimento, acho que reconhecer, e não é só reconhecer os grandes títulos, reconhecer, ganhou o melhor do ano. Pô, cara, às vezes você fechou uma baita conta que ninguém esperava que você fosse fechar, e às vezes a APN lá, a TOTS tem umas siglas diferentes, tá? A APN, no nosso caso, é SDR. Às vezes a SDR conseguiu contato numa baita conta que a gente estava tentando há anos e não conseguia entrada, e ela foi lá e conseguiu trabalhar de alguma forma. Enfim, às vezes o marketing fez um baita evento ou trouxe um mapeamento de mercado que nos trouxe um resultado diferente. Então, são pequenas conquistas ali que a gente tem que, né, tá sempre reconhecendo. E aí também entra, eu acredito muito, e a gente já falou isso, né, nessa gestão mais olhando as pessoas e tal, e eu acredito, e tem várias pesquisas que comprovam isso, que pessoas felizes, pessoas que trabalham de forma em ambientes seguros, elas produzem mais. Então, a gente tem esse foco no bem-estar o tempo todo. Eu olho e tento cuidar das pessoas o máximo possível. E aí, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, e ela me permite citar esse exemplo. Um belo dia, nós estávamos fazendo reunião quando o pessoal chega ali na unidade, enfim, uma vez por mês a gente reúne toda a galera nova que chegou e faz uma reunião de ambientação. Então ali a gente fala um pouco dos processos, todo mundo se apresenta, os gestores se apresentam e tal. E eu falei um pouco dessa questão de ter né, um ambiente psicologicamente seguro, que eu prezava muito por isso e tal. E depois veio minha gestora contar que não foi nada combinado, ela veio para falar da equipe dela, da função dela ali e tal. E ela, cara, falou assim, ó, não tem nada a ver com o que eu precisava falar, mas eu senti que eu tenho que falar. E aí ela falou assim, olha, eu vim de outras empresas, fazia 1 ano e meio que ela estava conosco, 1 ano e meio, e ela falou assim, eu sou casada já há um tempo, e o sonho do meu marido e o meu era ter um filho. E eu nunca tinha tido coragem de ter um filho, porque nós nunca tínhamos tido coragem de ter um filho, porque eu sempre achava, eu não ficava confiante, não tinha tranquilidade, porque eu acreditava que a minha gestão ou a empresa que eu trabalhava
me prejudicar ou minha carreira seria travada por conta disso. E 1 ano e meio aqui foi o primeiro lugar que eu senti, assim, que eu tive a certeza de que eu poderia passar por esse processo, realizar meu sonho, que eu não seria prejudicado. E, cara, aquilo, ela começou a chorar, e eu sou chorão pra caramba também, eu já me emocionei, virou aquela choradeira, fui lá, dei um abraço nela. E aí eu saí disso com 2 lições. Pô, primeiro, mais uma vez, o poder que a gente tem de transformar vidas, né, cara? Você poder dar tranquilidade e condições para a pessoa realizar o seu sonho é algo assim que me enche de energia, assim, me motiva a continuar. E segundo, a pobreza da gestão no ambiente corporativo, porque, cara, o que nós fizemos deveria ser o natural, entendeu? A pessoa se sentir confortável para ter um filho não deveria ser algo extraordinário, deveria ser o natural. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz porque a gente deu essa possibilidade para ela, eu fico muito triste por profissionais, mulheres ainda passarem por isso, né, de se preocuparem de terem filho. E eu sei, minha esposa passou por isso, ela, ela tinha uma carreira brilhante no banco e ela passou para ser, na época, para ser gerente geral, que era algo assim, né, muito. E, cara, quando. E nesse meio tempo, a gente desistiu de engravidar porque ela estava passando por esse processo, mas aí, né, Deus fez as coisas, né? A gente estava tentando, não conseguia, da Luma. Quando a gente desistiu, porque ela tinha sido passado do processo, a gente engravidou. E aí, quando ela levou, e ela levou isso de maneira muito feliz, como todo mundo deveria fazer para o seu gestor, cara, ela sentiu, os caras começaram naquela época, né? A gente morava em Maringá, os caras deram. Não, você ia pegar essa agência aqui, mas agora não dá mais. Você vai pegar uma agência lá em uma cidade a 200 quilômetros. Mas eu não posso mudar. Não, mas tudo bem, você vai e volta todo dia. Cara, a gente foi sentindo que, assim, a gestão foi minando. O que aconteceu? Você pediu para sair. É. Perderam uma profissional exemplar, que era apaixonada pelo que ela fazia. Então, trazendo 2 paralelos aqui de como esse foco no bem-estar das pessoas, esse cuidado genuíno faz toda a diferença. Essa pessoa que eu comentei saiu de licença, ficou, eu até falei para ela, falei, fique 6 meses. Ai, meu chefe, mas 6 meses é muito. Falei, 6 meses a gente segura hoje, 2 meses, porque teu filho vai fazer muito mais diferença esses 2 meses do que para nós. Então vá, cuide do teu filho, foco nesse período super lindo que você está passando. Cara, a pessoa volta, ela volta assim, produzindo 1000 vezes mais, ela volta vestindo a camisa 1000 vezes mais. Nós não fizemos isso para que ela voltasse vestindo mais a camisa, mas é natural, cara. Assim, no final das contas, eu sempre digo, a gente não trabalha pelas empresas, a gente não trabalha pela marca, a gente trabalha pelas pessoas que estão ao nosso lado. E se a gente sente que as pessoas que estão ao nosso lado estão conosco, nós vamos muito além, cara. Então, né, você perguntou aí o que a gente fez. Passei alguns pontos aqui: processo, planejamento, montagem de um ecossistema bem, né, que roda muito bem. Eu sempre digo que o executivo, para mim, é o camisa 9, é o cara que eu quero botar a bola na marca do pênalti só para ele empurrar para o gol. Esse é o objetivo do meu ecossistema. Então, como que a gente fez para ganhar esse prêmio? Tendo um planejamento muito forte, mas, além disso, trabalhando confiança com a equipe, reconhecimento, foco no bem-estar. Então, foram alguns pontos que eu trouxe aí que eu acho bem relevantes. E aí, na sua opinião, são esses os pilares, Zé, para fazer uma gestão humanizada e para ter pessoas felizes dentro de uma área comercial? Acho que são alguns deles, né? Mas eu já citei outros aqui, por exemplo, comunicação franca, direto. Acho que essa clareza nos objetivos faz toda a diferença. Confiança, comprometimento, estímulo positivo também, né? Um pouquinho do que a gente está falando aqui. Criar relacionamentos saudáveis. Acho que todo esse processo que a gente vem comentando aqui faz com que a gente tenha relacionamentos saudáveis, com que eu olhe para o lado da trincheira aqui e falo, não, por esse cara aqui eu posso me arriscar, por esse cara aqui eu vou fazer um pouco mais, entendeu? Esse estado, também um estado de presença, assim, acho que faz muita diferença. Você tá genuinamente presente com as pessoas ali, você tá, assim, se interessando não só pelo resultado dela, mas pelo trabalho dela. Poxa, essa semana
uma PN nossa, né, que é a SDR, voltou de férias e tal, eu estava conversando com ela, e a família dela, de longe, fazia 6 anos que ela não via a família, e ela tirou 30 dias de férias para ir lá e ficar 30 dias. Primeiro, cara, quantas vezes eu já ouvi falar, e eu já passei por isso, que tirar 30 dias de férias é algo impossível, é proibido tirar 30 dias. Porra, acho que tudo que é combinado não é caro, né? Não tô, né? Mas ela quis tirar 30 dias, pô, porque eu tinha um sonho, 6 anos, não vejo minha família, meu pai não conhece o neto dele, meu filho. Pô, vai lá, vai ser. Cara, a menina voltou, falou assim, emocionada, porque teve lá com a família. E, e, e assim, escutar essas histórias são muito gratificantes. E mais uma vez, mas você tem que estar ali, você tem que estar presente ali, você tem que estar genuinamente interessado pela vida das pessoas. Dá para, num ambiente, né? Eu lá com 60 pessoas, mas tem gestores que cuidam de 60 mil, de 10 mil, de 20 mil, não diretamente. Mas, cara, dá para você fazer isso, se não no atacado, pelo menos no varejo ali, né? Quando Não, você tromba com uma pessoa, você encontra no café, você olhar para ela e falar assim, ó, eu sei quem é você e eu cuido de você também. Você é cuidado aqui onde você está. Então isso faz muita legal. diferença. Enfim, são alguns pontos que eu trago aqui, mas que eu acredito que fazem bastante diferença, assim, tem feito bastante diferença. Você falou bastante do ambiente psicologicamente seguro, né? E quando a gente fala, poxa, de segurança, né? É, e psicologicamente seguro, né? Tem a ver com saúde mental, né? Com a pessoa não explodir de dentro para fora, né? Que a gente vê muitos profissionais de vendas que, poxa, estão ali se esforçando, muitas vezes a autocobrança ela já é autossuficiente ali, e, poxa, casos de burnout, de gente precisando tomar um monte de remédio para conseguir trabalhar e tal, a gente percebe que é porque a coisa não sai de dentro da pessoa, né? Esse ambiente psicologicamente seguro tem a ver com as pessoas conseguirem demonstrar vulnerabilidade, de pedir ajuda quando precisa. Como que você constrói, cara, esse ambiente psicologicamente seguro em um lugar onde é exigido, né, alta performance das pessoas, onde teoricamente as pessoas não querem demonstrar as fraquezas, as vulnerabilidades, e que daí impede o gestor de fazer o trabalho de desenvolvimento para ajudar a pessoa, né? Porque a pessoa que não pede ajuda, não fala nada, não demonstra nenhum tipo de fraqueza, é difícil de você, como gestor, ajudar, né? Mas como fazer a pessoa se abrir assim, Zé? Como criar esse ambiente psicologicamente seguro? Acho que é confiando, você olhando, tratando as pessoas de forma individual, é você olhando cada um na sua história, na sua essência, é você querendo realmente extrair o melhor de cada um, é você sabendo que cada um, né, cada um tem a sua história, cada um tem seu momento, são pessoas diferentes, é você reconhecendo né, o trabalho e as conquistas, sendo muito franco, sendo muito transparente, dando feedbacks muito assertivos, você trabalhando o plano de desenvolvimento das pessoas de forma, né, real mesmo, não só para o RH ver, mas você está ali querendo que ela se desenvolva. Um ambiente de cobrança onde as pessoas não são punidas por errar, acho que esse é um ponto fundamental, assim, quando as pessoas sentem que elas arriscam e erram e elas são punidas por isso, elas nunca mais, né, vão tentar, vão se arriscar. Então, quando, né, voltando ao ponto lá, quando eu falo um pouco de existem 1000 maneiras de preparar nesse tom, cada um inventa a sua, isso é criar um ambiente psicologicamente seguro. Cara, eu tô te dizendo, você faz do seu jeito. E se você errar, tá tudo bem, nós vamos conversar. Quantas vezes o cara veio me dizer, né, com um plano e tal, eu falei assim, ó, para mim isso vai dar errado. Mas eu adoro ser desmentido, eu adoro que vocês me provem que eu tô errado. Então vai lá e faz, vai lá e faz. Se você acredita que vai dar certo, vai lá e faz.
cara, às vezes não dá certo. E o cara vem, não deu certo. Fala, pô, beleza, mas vamos embora, vamos tentar de outra forma. Não é eu Vamos sentar avisei, aqui. né, Zé? É, Não é eu exato. avisei. Aham. Ou é mais gostoso ainda quando eles falam, viu, tá vendo? Deu certo. Eu falo, porra, tô feliz pra Sensacional. caramba. Desculpa, eu tô feliz pra caramba, porque é, é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer que pessoas, né, se arrisquem, que elas queiram fazer diferente. E quando a gente incentiva isso e não pune caso dê algum problema, a gente cria esse ambiente psicologicamente seguro, né? Então, resumindo numa frase, até uma frase da Amy, que é a escritora que criou, que eu acho que resume bem isso, vou ler aqui, ó, abre aspas, uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que é seguro assumir riscos interpessoais. Então, é seguro se assumir esses riscos. E assumir risco também não é só você querer fazer algo diferente. Às vezes, assumir risco é você chegar e falar assim: olha, eu tô com cara de cansado mesmo porque minha filha não dorme em casa. Você está assumindo um risco do gestor falar: poxa, se esse cara aí não está dormindo, ele não vai entregar o trabalho dele. Então, eu vou desligar ele aqui porque eu não posso ter pessoas com problema no meu time, entendeu? Então, assumir risco é isso. Assumir risco é falar assim: poxa, eu estou passando por uma depressão, dá para segurar a onda aí, me cobrar um pouco menos, mas para eu me ajeitar aqui, depois eu te compenso. Cara, assumir risco é pedir 30 dias de férias. Olha que louco isso. Tá na lei e é um risco, né? E é um risco, porque geralmente, né, infelizmente, o gestor olha e fala, poxa, pessoa que é 30 dias de férias, onde que ela está pensando que ela vive? Cadê o foco dela no negócio? Entendeu? É, segurança psicológica é eu chegar lá na frente da minha equipe e falar, galera, para mim trabalho não é fim, trabalho é meio. Eu não trabalho para viver, eu vivo para trabalhar. Não, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Trabalho para mim é o meio que eu poder prover os meus sonhos, os sonhos da minha família, prover o melhor para eles. Só que ao mesmo tempo que os meus sonhos, o meu fim é tão importante que eu tenho que fazer o meu meio dar certo para que ele possa possibilitar o meu fim, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu digo para eles, e tudo bem se para você o fim é o trabalho. Tem gente que e ok também. Tem gente que trabalhar é a realização da vida. E para mim tá tudo bem. Mas acho que segurança psicológica é isso, é você ter liberdade de falar o que você pensa, ter liberdade de arriscar, é você trabalhar num ambiente que você não vai ser julgado, que você não vai ser criticado, enfim, acho que é um pouco disso. Mas eu tenho uma dúvida, né? A gente aqui no Super Vendedores, a gente tem essa filosofia também, né? De ser mais humano, né? Não são números, são pessoas. É uma coisa que eu e o Dani a gente repete muito para o time e principalmente para nossa comunidade, né? Para os nossos alunos, para quem participa do programa de aceleração, já viu eu falando isso várias vezes. Só que, Zé, aí quando o resultado não vem? Porque, pô, ano passado para vocês foi incrível, né? Ganharam 3 prêmios, né? É o resultado de um trabalho, é o resultado desse método que você trouxe, do plano, do método, né? De estar junto da equipe. Mas e quando o resultado não está vindo? Né? Como é que o líder ele tem que agir em cima desse problema, junto com a equipe, sem esquecer a parte humana? Como é que ele tem que agir para ele reverter o quadro, que é um quadro em tese negativo? Até o Daniel estava falando mais cedo, né? E eu falei, ó, esse é um bom ponto para a gente falar, e enfim, aí a gente mudou de assunto, eu não consegui falar, mas agora eu vou trazer. Até tem essa trend eu vi no LinkedIn esses dias que liderança humanizada, o chefe bonzinho, tá esquecendo que no final a gente tem que entregar resultado, né? E cara, ambiente humanizado, ambiente psicologicamente seguro, não tem nada a ver com baixa performance, com não entregar resultado. Muito pelo contrário. O meu papo com eles é sempre o seguinte, de forma muito, muito transparente. Fala, cara, se a gente quer ter um ambiente de trabalho bacana e tal, a gente tem que bater meta. É bater meta que nos garante ter tudo isso aqui, porque amanhã ou depois, se a gente não bater meta, não é que eu vou estar aqui pressionando, batendo bumbo, dando chicotada, é que talvez nem eu esteja aqui mais, entendeu? E aí, entre outro, que vai fazer isso. Então, o desafio
vai além de bater meta. O desafio para mim e para quem e eu compartilho isso com todo mundo que está no meu time é a gente provar que esse modelo de você ser feliz e bater meta é possível. E aí o negócio vai além de bater meta. Entende quando eu falo de fim e meio? Que você passa, o bater meta, ele não é o fim, ele é o meio para que a gente possa possibilitar tudo isso. É meio filosófico isso que eu estou falando, mas na prática tem dado certo, tá? E eu estou falando aí de experiências de mais de 20 anos eu tenho essa visão. Então, na prática, dá muito certo. Agora, poxa, mas você não cobra eles? Não, a semana passada eu estava numa reunião super tensa com um time que entregou abaixo dos outros times, e aí eu fui entrar no detalhe de 1 a 1 e falar, cara, você tá errando aqui, você tá... E, poxa, Zé, mas então o que eu faço para melhorar e tal? Eu falo, ó, um exemplo, vou dar, né? Todos eles me falaram que precisavam prospectar mais, que o pipe estava baixo. Beleza. E aí todos eles, no plano de ação deles, me trouxeram que eles iam tirar uma manhã, um período da semana para prospectar. Eu falei, galera, vocês estão me dizendo que o problema é o pipe de vocês. E vocês estão me dizendo que vão investir 10% do tempo de vocês para melhorar Resolver o isso. problema. Cara, loucura, não vai dar certo. Não precisa ser um gênio, eu só estou usando o que você... Então, cara, a gente cobra firme, a gente, né, eu sempre falo para eles, olha, o que vocês, o que nós não estamos dando para vocês que a gente precisa melhorar ou dar de condições para que vocês possam... Não, aqui tá tudo legal, tal. Pô, então vamos fazer o nosso trabalho, vamos prospectar mais, vamos fazer o trabalho individual de cada um, vamos lá no evento. Ontem mesmo estava no evento, nem tudo são flores, tá? Ontem estava no evento, final da tarde já, finalzinho do café, eu tirei uma foto, mandei no grupo de gestão, falei, onde está o erro? Aí logo eles já viram, não tem nenhum executivo aí. Falei, pois é, os clientes estão aqui ainda, eu estou aqui e os executivos já foram embora. Porra, nós fazemos evento para criar conexão, para os executivos estarem ali conversando com o cliente e tal. E não tinha ninguém. Então, assim, fazer uma gestão humanizada é muito diferente de não cobrar, de ser bonzinho, de não ter uma relação com a meta muito, muito estreita, assim. Então, a gente cobra, a gente às vezes pega pesado, sim, às vezes eu tenho esse jeito mais enfático, às vezes a equipe, né, poxa, às vezes pegou pesado. Cara, não é pegar pesado, é que isso aqui, assim... Isso aqui é a nossa responsabilidade. Entregar meta é o mínimo que a empresa espera de nós. Então, não precisa eu ficar cobrando, mas beleza, se nós não estamos fazendo, ou se alguém não está fazendo, nós vamos cobrar. Nós vamos no detalhe, nós vamos entender o porquê está sendo feito, ou porquê não está sendo feito, o que está sendo feito de errado, e vamos tentar corrigir. Então, acho que é bem diferente de achar que é tudo... Né? Não, vem aqui, né, meu querido, não bateu meta, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo que a gente entende também, fala, poxa, o cara prospectou pra caramba, o cara trouxe lá um leads e, poxa, 2, 3 negócios, bateu na trave. Cara, beleza, vamos lá, estamos no caminho certo. Eu sei que esse mês não foi bom, esse tri não foi bom, mas nós estamos no caminho certo. Eu sei que vai ser bom no próximo tri. Então a gente tem que ter essa visão, assim, para não tirar o pé, mas também não olhar só o número. Tem que olhar por trás do número também. E treinar e desenvolver o time, né, Zé? Exatamente. Porque a felicidade também tem a ver com a realização, né, Zé? Num ambiente, poxa, não tem pressão e todo mundo não bate a meta, né? Vamos supor, né? O ambiente, ele é um ambiente fácil, né? Ele é um ambiente confortável e tal, não tem cobrança. Se você bater a meta, beleza. Se você não bater a meta, beleza também. Todo mundo tem 100% de liberdade para fazer qualquer coisa, né? A gente já viu empresas desse jeito, né, Lê? Poxa, né, ninguém demite ninguém, ninguém bate meta, nem tem meta, né? As pessoas que estão nesse ambiente não são felizes. Não. Elas Porque, estão cara, não lá. estão sendo desafiadas, não estão entregando o melhor que elas podem, não estão se desenvolvendo, não estão ganhando dinheiro do jeito que gostariam, do jeito que acreditam ser possível. Né? Tá lá porque tá confortável. Né? O bater meta faz parte da felicidade do vendedor.
né? Ele fala, Exato. cara, fiz a minha parte, pô, tesão, né? O topo da pirâmide de Maslow é a autorrealização ali, né? Não tem como, Exatamente. quando você fala a meta faz parte do ambiente psicologicamente seguro, porque ninguém tá pensando que, caramba, não tô fazendo a minha parte, né? Quando você está em baixa performance, você não se sente bem. Cara, você foi muito, muito assertivo nessa sua reflexão. Acho que exatamente isso. Um ambiente de alta performance também traz essa condição de realização, da galera tá, poxa, eu estou contribuindo para um todo, esse título também é meu, porque eu bati meta, porque eu entreguei o resultado, então eu não fui o cara que foi reconhecido lá como o melhor, mas eu sei que esse título de melhor unidade também é meu, porque eu também contribuí para ele, entendeu? Isso, e realização também traz felicidade, né? Não tem lugar onde eu vejo pessoas mais desanimadas ali do que, de repente, poxa, lugar que é funcionalismo público, por exemplo. Né? Não tem meta, ninguém tem estabilidade, ninguém é cobrado e, cara, tá todo mundo ali, tipo, nossa, tem que esperar a Também tem hora gente de ir ficando embora, doente. né? Também Onde tem as gente pessoas ficando ficam doente. doentes. Justamente, é o ambiente menos feliz que existe, né? Às vezes você vai ver, poxa, o lugar onde existe certa pressão, onde as pessoas estão sendo desafiadas, onde as pessoas estão precisando entregar mais do que estão acostumadas, as pessoas gostam desse ambiente. Né? Quantas vezes eu e o Lê, a gente conversa com vendedores todos os dias, o dia inteiro, há sei lá quantos anos. Né? A pessoa ela pede para sair porque ela fala assim: ó, eu não estou mais sendo desenvolvida nesse lugar. Eu não vejo um futuro melhor para mim nesse lugar. Não estão me ensinando nada, não estou sendo desafiado, não tem espaço para eu crescer. E cara, um pouquinho de pressão, você ter um pontinho ali de, cara, preciso correr até esse lugar, né? Tem espaço para eu conseguir uma conta maior e tudo mais. Esse é o ambiente onde as pessoas querem estar, né? Então, cara, faz todo sentido aí o que você falou, né? O ambiente psicologicamente seguro, ele é construído com o resultado, porque sem o resultado, eu não sei se o ambiente vai estar aqui amanhã, é o que você falou, né? Exato. A empresa pode ser, pô, uma Disneylândia, né? Pode ser super divertido trabalhar lá. Se ela não entrega resultado, daqui a pouco fecha. Até na Simples assim. Disneylândia tem meta, e É, não são Não é fáceis, baixo não, não. né? Não é baixo. exatamente. Cara, que episódio sensacional, hein, Dan? Sensacional, cara. Poxa, um tema que se alguns gestores no Brasil afora ouvirem esse episódio e conseguirem melhorar isso aqui, a gente está melhorando a vida de muita gente. Pô, obrigado, Com viu, Zé, certeza. por... E a gente tem esse poder, cara, ter esse poder e essa responsabilidade de transformar vidas. E a gente pode usar esse poder para o bem ou para o mal, né? A gente pode tanto transformar vidas para o bem, né? Ver pessoas crescendo e se realizando, como diminuindo, tirando a autoestima, deixando as pessoas doentes. Então, a ideia, por isso que eu conto muito esse meu propósito de extrair o melhor das pessoas, porque eu acredito que com esse propósito eu consigo usar essa responsabilidade que eu conquistei, que eu prezo muito por ela, para poder ajudar outros seres humanos, outras pessoas a conquistarem as realizações dela também, crescerem e serem felizes. E quem quiser se conectar com você, Zé, qual é a melhor forma? Lembrando que a gente vai deixar o link aqui na descrição desse conteúdo. Eu sou um cara bem low profile, então redes sociais não são meu forte, mas eu sou bem ativo no LinkedIn, então redes sociais assim, né, Instagram e tal, eu não tenho, Facebook não tenho, nunca É um homem tive. feliz, Daniel Mestre. É um homem olha, feliz. olha o segredo da felicidade aí. Tranquilo. Olha o sorriso, olha Esse a é pele um. boa, pele boa. Entendeu? É isso, é isso. Então, mas no meu LinkedIn, né, José Nilson Neves Sorde, Tá. eu compartilho muito desses assuntos aqui. Tem uma série que toda semana eu estou publicando lá algum assunto relevante, alguma coisa que eu acredito nessa linha que a gente conversou. Bacana. Então, né, podem me conectar lá e vai ter bastante conteúdo para a gente poder discutir. Nota 10. Fica Sensacional. tranquilo que a gente vai deixar o link na descrição desse episódio, tá? E a gente vai deixar um outro link para você que é gestor,
dono da empresa, diretor comercial, e gostaria de conhecer as nossas soluções de treinamento in company, nós deixamos um link aqui. Venha fazer uma reunião estratégica com o nosso time, pode ser que você faça comigo, com o Dani, com a Lu, enfim, para a gente desenhar o melhor formato de treinamento dentro da sua empresa para te ajudar a alcançar as metas de vendas, a ter uma equipe de vendas humanizada, a conseguir construir um resultado com consistência. Certo, Daniel Mestre? Exatamente. E para você que ficou até o final com a gente aí, manda as suas críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, manda para a gente aí no @supervendedores, que esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E se você está escutando no Spotify, aproveita para assinar o podcast Papo de Vendedor, só clicar ali na nossa marca, clica em assinar lá em cima e já aproveita e deixa aqui 5 estrelinhas para o nosso conteúdo. Agora, se você está no YouTube, já deixa seu like nesse vídeo, faça um comentário aqui com o seu feedback sobre o episódio e aproveita para se inscrever no nosso canal. Lembre-se que toda semana tem conteúdo novo sobre vendas, sobre liderança comercial, sobre formas de você conseguir vender cada vez melhor, mais rápido, com mais margem, com mais lucro, com mais leveza o seu produto ou o seu serviço. Tamo junto? E ó, para você que tá no YouTube, vou deixar 2 vídeos aqui na lateral para você continuar estudando o tema liderança comercial. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!